vamos dar início a essa aula, que é sobre redes de computadores. A ideia é que é uma das redes tecnológicas feitas pelo ser humano e que compartilha características das redes complexas, como a gente já viu, várias características delas são refletidas nas redes de computadores. Então vamos falar de redes de computadores, internet, um conceito de comutação de circuitos e pacotes, arquitetura de redes, TCP/IP, que são os protocolos da internet, e roteamento. Então vamos lá. Uma rede de computadores, a definição de rede de computadores é um conjunto de computadores autônomos interconectados. Autônomos quer dizer que eles são independentes, têm capacidade de processamento, interconectados, capazes de trocar informações de qualquer maneira possível, seja com fio ou sem fio. E internet. Internet é uma rede de computadores, ou a rede de computadores. Há 30 anos atrás, ela ainda era uma rede de computadores, e depois a internet acabou sendo a rede, a grande rede que interliga tudo. Cada vez que você conecta um novo computador na internet, ela se torna maior. Então, é uma rede de computadores que tem vários computadores, dispositivos, trocando informações, seguindo certas regras, padrões, que são os protocolos, e que permitem que aplicações para o usuário, elas consigam então se interconectar, trocar informações para prover então esses serviços que nós usamos hoje o tempo todo na internet. Então, do ponto de vista do usuário, permite a utilização de uma grande diversidade de aplicações, que são programas. E do ponto de vista técnico, os computadores, para estar conectados na internet, precisam utilizar os protocolos TCP/IP. Nós vamos ver também mais tarde. Essa é a ideia. Esse desenhozinho azul, que tem umas flechinhas assim para 4 lados, ele representa um roteador. Então, toda vez que você manda uma informação, você está num computador, você manda uma informação, ele vai tomando decisões, cada roteador no caminho vai tomando decisões que então vão passando para um lado e para o outro, até que finalmente chegam no local de destino. E vê que pode ser por outro caminho também, por exemplo, aqui pode ser por um caminho que vai assim, 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 e daí chega aqui. Quer dizer, dependendo das rotas, cada roteador desses tem uma tabela de rotas, e que, então, baseado no endereço IP de destino, ele sai tomando a decisão de para onde encaminhar. Então, assim é que são organizadas as redes de maneira geral, e a internet particularmente. E alguém vai dizer, mas então tudo não está na internet? Porque a internet normalmente se fala da internet pública, que é a internet por onde passam os dados de todo mundo. Mas existem várias empresas e instituições que têm as redes próprias delas, para interconectar os seus dispositivos. Por exemplo, em vez de comprar um link, um acesso para a internet local e se interconectar com outros locais, por exemplo, uma empresa enorme que tem uma matriz de filiais, ela pode comprar links dedicados e então criar a própria rede dela interna. Então, para toda a comunicação dela fica presa numa rede interna, e aí essa não é, digamos assim, não é a internet, está disponível para todos os usuários, mas só para aquela empresa. Então o conceito de internet hoje já é um conceito pervasivo, todo mundo entende, todo mundo sabe. Tem um outro conceito que às vezes as pessoas usam como sinônimo, mas que não é, que é a web. A web é uma aplicação da internet em que computadores trocam páginas HTML, e essas páginas, então, elas têm links, hiperlinks, que podem ser clicados e que levam para outras páginas, que podem ser no mesmo servidor, ou no mesmo site, ou em outros. E aí vai indo. Então, é uma das aplicações da internet que fala o protocolo HTTP,
ou então o protocolo HTTPS. Hoje em dia, né, as pessoas mais novas podem achar que a internet são os aplicativos. Mas os aplicativos, na verdade, que rodam em celular, eles existem porque não é muito cômodo usar a web em dispositivos pequenos. Né? Ela é boa para laptops, para desktops, mas ela não é muito boa para smartphones. Mas existe uma questão também de praticidade de usar a web, por exemplo. A web, você pega uma página e toda vez que você carrega a página, ele já vem alterada, seja lá a alteração que os desenvolvedores fizerem, tem a correção de um problema, melhorias, etc. No caso de um app, você tem que reinstalar ele toda vez que o desenvolvedor lança uma versão nova, porque ele está instalado no seu computador. Ele faz melhor uso dos recursos do computador, ele tem uma melhor diagramação. Por outro lado, você tem que reinstalar toda vez, todo mundo sabe disso, né? Tem que reinstalar os apps. Então, os apps e a web são parte da internet, tanto que um app pode trocar informações com uma aplicação web. Talvez muita gente já tenha usado, por exemplo, o WhatsApp web, que o WhatsApp começou e principalmente é usado como um app em smartphones, mas ele pode ser usado pela web também, ou seja, são dois tipos de aplicações que trocam informações dos interfaces diferentes, né, o web ou aplicativo, app, que trocam informações do mesmo serviço, que é de troca de mensagens. Bom, tem um conceito básico subjacente com a internet, com as redes de computadores, tem também relacionado com a rede de telefonia ainda, talvez muita gente não saiba, que é a diferença entre a rede de telefonia e a rede de computador, por exemplo. Por que quando você faz uma ligação pelo seu telefone, seja o telefone fixo, que está cada vez mais raro, ou celular, se essa ligação ela é para um lugar longe, por exemplo, uma ligação internacional, custa bastante. E por que se você faz usando, sei lá, WhatsApp, Skype, qualquer outra aplicação, você não paga nada a mais, você só paga o custo do que você já pagaria do mesmo jeito, né? Ou seja, créditos do celular, ou da sua internet em casa, ou na empresa, ou em qualquer outro lugar. Então, a diferença tem a ver com a comutação de circuitos e pacotes. Então, comutação tem a ver com a ideia de que os mesmos equipamentos, dispositivos, links, são compartilhados entre vários usuários. A questão é, como é que você faz com que eles compartilhem? Não tem para todo mundo o tempo todo. Então, tem que ter um processo de chama chavear, de alocar os recursos para um e para outro e ir mudando, né? Para você poder ter um grande número de usuários que compartilham aquele limite físico que tem tanto dos equipamentos quanto dos links. Então, por exemplo, no caso da telefonia, centrais telefônicas fazem comutação. No caso das redes, switches de rede fazem comutação. Por exemplo, talvez todo mundo já tenha visto, eu cheguei a ver uma central telefônica dessa aqui ainda, em que você tem os plugs e a pessoa para conectar uma linha com algum ramal, pega e vai lá e pluga. E no início, né, as centrais não eram automatizadas e todas as ligações tinham que ser feitas através de telefonistas. Tanto que você vê em filmes antigos, o pessoal puxa o telefone, aí toca no telefonista. Aí, telefonista, me liga com não sei quem, entendeu? Quer dizer, todas as ligações eram feitas intermediárias por alguém que pegava e plugava os cabos. Por quê? Porque todo mundo não está ligado com todo mundo. Então você tem que ter conexões intermediárias e as centrais telefônicas faziam esse processo inicialmente de modo manual, depois de modo automatizado. Hoje, centrais telefônicas são computadores, né? E assim como em redes de computadores, a computação, a conexão de um para outro é feita com switches, que são esses equipamentos aqui que tem um bocado de lugarzinhos para você plugar os cabos de rede, né? Cabo Ethernet, por exemplo, né? Um access point, Wi-Fi também faz esse mesmo papel.
Então você tem a comutação de circuitos utilizada na rede de telefonia, comutação de pacotes utilizada nas redes de computadores, que hoje é cada vez mais comum. Tem um tipo antigo, comutação de mensagens, utilizada em sistemas de telegrafia. Nós não vamos nos deter sobre ele porque já está banido, né? Comutação de circuitos é o seguinte: toda vez que você faz uma ligação ainda no celular, é criado um circuito fim a fim e ficam alocados os recursos. Então, no caso você está falando no telefone, você paga por tempo. Por que você paga por tempo? Porque aquele circuito de comunicação está alocado para a sua comunicação, para a sua ligação. E quanto mais longe você está ligando, mais ele sai usando. Esse circuito é composto por partes menores, por enlaces, por links menores. Né? Então, se você vai, inclusive, uma ligação internacional, ele sai ocupando um bocado de recursos da rede inteira. E se você estiver falando, ou se não estiver falando, não importa. Você está pagando. Por isso que é caro, porque tem uma alocação estática de recursos. Se tem uma alocação estática de recursos, estabelece um circuito físico fim a fim entre o telefone de origem e o telefone de destino. Por isso que é tão caro. E só que tem a garantia de que, como estabelece um circuito, você sabe que você pode se comunicar, né? Então, atualmente, na verdade, não existe mais essa conexão toda fim a fim. Somente a parte do nosso telefone até a primeira central telefônica é que normalmente é circuitos. Depois ele joga em pacotes. As empresas de telefonia dividem esses dados em pacotes, então, e saem, fazem uma alocação virtual de recursos, assim. Mas tem uma alocação de recursos, mas eles fazem a alocação de pacotes. E a pergunta é, por que faz isso? Porque a computação de pacotes ela é muito mais eficiente, é uma maneira de compartilhamento de recursos muito mais eficiente. Então, a comutação de circuitos é assim, né? Quer dizer, aqui eu só estou pegando como se tivesse duas centrais. Uma central normalmente é definida por um prefixo, né? 4437, 4496, e aí você estabelece as comunicações entre os telefones. E os circuitos são alocados. Bom, já a comutação de pacotes, né? Quando você vai transmitir os dados, toda a mensagem é dividida em pedaços de informação. Normalmente um máximo de 1.500 bytes, ou às vezes, normalmente o mínimo de 40, o máximo de 1.500, que são chamados pacotes de dados, conjuntos pequenos. Cada pacote desse ele é mandado individualmente e ele é roteado individualmente. Cada pacote tem um endereço IP de origem e um endereço IP de destino, que é para você saber de onde veio e de onde vai, assim como uma carta, que tem o endereço do destinatário e o endereço do remetente. E esses sistemas intermediários que saem fazendo o roteamento dos pacotes são chamados de roteadores. Sempre que nós usamos a internet, nós estamos transmitindo e recebendo pacotes, independente de você estar usando num laptop, independente de estar usando num desktop, independente de você estar usando num tablet ou num smartphone, toda vez que você está usando a internet, você está usando pacotes. Uma questão é que não existe alocação de recursos fim a fim. O que acontece é que os pacotes vão chegando nos equipamentos de comunicação, os roteadores, e às vezes o tráfego ele é em rajadas, né? Você aumenta, diminui, agora baixa um negócio, agora manda um áudio, agora manda um vídeo, agora tal, faz uma ligação, etc. Então o tráfego ele é em rajadas, ele tem altos e baixos. Então, para conseguir amenizar essas rajadas, os roteadores eles têm filas, que é a memória do computador ali, que ele sai armazenando na fila os pacotes quando chega mais do que a capacidade dele de transmitir para outro link de saída. E o que acontece quando essa memória acaba? A memória é algo finito. Né? Quando essa memória acaba, ele descarta os pacotes. Então, por isso que às vezes tem lentidões na comunicação, porque toda vez que eles descartam o pacote tem que transmitir, baixa velocidade, etc. Então, quando está muito congestionado, acaba descartando muitos pacotes, acaba tendo um atraso muito alto, né? Por exemplo, um tempo de ping, né, para quem joga. E às vezes o tempo de ping ele varia bastante, fica variando. Né? Você fica acompanhando o tempo de ping para quem joga, justamente porque o tamanho das filas dos roteadores no caminho eles vão aumentando e vão diminuindo. Então,
Então, o que acontece é que alguns pacotes pegam mais tempo de fila e outros pegam menos tempo de fila. Então, a ideia, né, você tem computadores que querem transmitir, eles vão transmitindo pacotes que vão direcionados a... Cada roteador vai tomando uma decisão e, por exemplo, saindo do mesmo, né, até que, por exemplo, todas essas mensagens aqui divididas em 3 pacotes chegam nesse computador, todas essas mensagens aqui divididas em 3 pacotes chegam nesse roteador. Então, a ideia, né, a computação de circuitos, ela, para tráfego contínuo e constante, ela seria mais adequada, mas pode gerar desperdício da capacidade de rede. A alocação, a computação de circuitos gera desperdício da capacidade de rede. Mas é como foi feito inicialmente, né? Sempre era computação de circuitos, sistema de telefone, etc., com uma taxa de transmissão garantida. E computação de pacotes, ela tem tráfego em rajadas, ela tem capacidade alocada dinamicamente, né, porque os pacotes vão chegando nos roteadores e vão sendo encaminhados para as diferentes links de saída, mas você não tem garantias, você tem maior eficiência, menor custo e não tendo garantias, né? Então é assim que funciona a internet. É como se você tivesse um sistema de estacionamento que tem, sei lá, 100 vagas no estacionamento e cada pessoa tem uma vaga cativa, esteja ela usando ou não. Então aquilo ali só dá conta de 100 pessoas. Né? 100 pessoas podem usar aquele estacionamento, estejam elas usando ou não. Mas toda vez que você chega, a tua vaga está garantida. Provavelmente, se tiver um estacionamento assim, você tem que pagar, ou alguém tem que pagar para ter aquela vaga garantida, mesmo que você não esteja usando. Por outro lado, a computação de pacotes é como se fosse um estacionamento compartilhado, que como as pessoas entram e saem, você consegue atender um número maior de pessoas no geral, só que às vezes você vai chegar lá e o que acontece? É como se você fosse descartado pelo estacionamento. Se você chega e não tem vaga, você tem que ir embora procurar outro estacionamento. Então, é isso, pessoal. Vamos então encerrar esse vídeo aqui. Nós continuamos depois com o vídeo sobre pacotes.